Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Li e Compreendi. Para o vídeo de hoje nós iremos trazer algumas características de um obreiro chamado Epafrodito. Ele não era somente obreiro, era alguém que ajudava, era alguém que se desgastava. Para isso nós iremos ler com o texto base a carta aos Filipenses capítulo 2, versículos 25. Vamos juntos crescer com a Bíblia? Irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo sempre esteve rodeado de muitas pessoas. E, diante desta colocação, nós podemos trazer uma pessoa que foi principal para o seu ministério. O nome dele era Epafrodito. Ele aparece na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 25. Veja o que o apóstolo Paulo traz, a primeira característica que ele traz de Epafrodito. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão. Paulo, ele coloca Epafrodito como seu irmão na fé. Mas não somente isso. Esse irmão aqui, Paulo traz Epafrodito como um irmão de família. Um irmão que faz parte da família de Deus, da família da fé. Porque lembrando que Jesus disse, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é o meu irmão, é a minha irmã e é a minha mãe. Então Paulo, ele traz, ele coloca, ele escreve para a igreja de Filipenses, mostrando para ela que Epafrodito faz parte da família na fé. A segunda característica que o apóstolo Paulo traz de Epafrodito é que ele é cooperador. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Epafrodito é seu irmão na fé, ele faz parte da família de Deus, ele é o seu cooperador. Ele coopera com a igreja. Abra comigo Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. É interessante que Priscila e Áquila, em Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4, são colocados como cooperadores, assim como Epafrodito lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 25. E ainda mais, tanto Priscila como Áquila arriscaram as suas próprias cabeças por Paulo, pelo seu mentor. Mas o que você está querendo dizer com isso, Elias? Eu estou querendo dizer que, assim como Priscila e Áquila, Epafrodito também arrisca a sua vida pelas obras de Cristo, pela igreja. Está escrito no versículo 30. Acompanhe comigo. Está escrito assim: por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, Epafrodito, Priscila e Áquila se compõem no mesmo bloco de pessoas, de cooperadores que arriscam a sua vida pelos seus irmãos, arriscam a sua vida pela igreja, arriscam a sua vida pela obra de Cristo. Veja ainda o versículo 26 desse capítulo 2 da carta aos Filipenses. Olha o que ele está escrito. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Ora, Epafrodito é alguém que, mesmo doente, mesmo incapaz, é alguém que se preocupa com o outro, com a igreja. É alguém que está angustiado porque a igreja ficou sabendo que ele adoeceu em Roma. Ora, então Epafrodito é alguém que não é orgulhoso, mas é alguém que se compadece pelo outro, colocando as necessidades do outro acima das suas próprias necessidades. Com isto, nós temos várias qualidades do Epafrodito. Um cooperador que se arrisca pela igreja, um cooperador que coloca as necessidades do outro na frente das suas necessidades, alguém que se preocupa com o outro antes mesmo de se preocupar com ele. E aí, o que nós podemos aprender com Epafrodito para fechar? Nós podemos aprender com Epafrodito que ele deve ser recebido com alegria. Veja o que está escrito no versículo 29. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria.
que nós podemos aprender é que pessoas como Epafrodito devem ser recebidas com alegria. Quem são as pessoas que são como Epafrodito? O seu pastor, o seu líder, o seu companheiro, aqueles conselheiros da igreja que sempre te amparam, que sempre oram por você, o seu pastor que sempre arrisca a vida dele pela sua vida, que sempre está em oração, que sempre está cuidando da igreja por você. Essas pessoas, nós devemos recebê-las com alegria. E tem ainda mais. Paulo vai dizer: honrem sempre os que são como ele. Quem são aqueles que devem ser honrados? Aqueles que arriscam a sua vida pela obra de Cristo. Aqueles que suprem a igreja quando você não pode suprir. Aqueles que alimentam a igreja quando você não pode alimentar. Aqueles que apacentam a igreja quando você não apacenta. Aqueles que aconselham a igreja quando você não pode e não consegue aconselhar. Então, essas pessoas devem ser recebidas com alegria e com honra, porque esses são os Epafroditos da fé. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa reflexão, curte, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana nós iremos estar trazendo várias reflexões bíblicas para você. Eu voltarei se for da vontade de Deus.